Olá, seja bem-vindo ao Housecast, o seu podcast dedicado ao mercado imobiliário capixaba. Eu sou o Robertinho Mauri e já há alguns bons anos eu apresento o Imob TV e o Housecast para todo o Espírito Santo. Hoje, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu recebo um grande amigo e um grande parceiro nos negócios, ele que é incorporador, ele que é da cidade de João Neiva e está empreendendo aqui no norte do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Cidinho, meu amigo Alcides. Muito obrigado, Robertinho. Olá, boa tarde a todos. Estamos aí, mais uma vez, participando de um evento muito especial, principalmente com vocês, e quando envolve aí todo o time que faz parte do empreendimento. Então, a Dubai e a Conquista estão presentes, a gente vai continuar de mão dadas. Maravilha, maravilha. Gente, a gente tem uma história muito bacana, porque eu acho que uns 3 anos atrás, né, foi quando nós nos conhecemos. A Conquista tinha recém-chegada em Aracruz, né, a gente tinha uma loja vazia, assim, na verdade, assim, a gente não tinha, nós abrimos a imobiliária lá e nós não tínhamos muitos produtos na imobiliária, nós fomos no mercado para captar os produtos. E foi quando nós conhecemos a Demarc, que é uma incorporadora, gente. Hoje nós vamos aprender a diferenciar uma incorporadora de uma construtora, porque o Cidinho, ele é um especialista em incorporação. Então, quando a gente vê nos tapumes das obras assim, tem a propaganda lá e fala assim, construção tem o nome de uma construtora, incorporação tem o nome de uma outra empresa, aí vendas, o nome de uma outra empresa. Então, Cidinho vai detalhar para a gente hoje aqui essa diferenciação para que todos nós saibamos diferenciar isso aí. Mas antes disso, Cidinho, me conta um pouco assim, da sua trajetória, quem é o Cidinho que está por trás de uma das grandes promessas de umas grandes incorporadoras aqui do Espírito Santo. Legal. Eu costumo dizer que a empresa nasceu, ela tem raízes familiares no sentido de respeito a esse membro da sociedade que é a família, porque o meu apego pela construção e pela incorporação aconteceu justamente por sabe, quando você tem um insight e eu ainda tinha meus pais vivos, e olhando um dia para eles com a idade chegando, a gente tem aquele momento que a gente tem uma visão do que está por vir, quando os pais estão com as idades Mais avançadas, avançadas, né? E eu me senti na obrigação de organizar a vida financeira dos dois, no sentido de que o patrimônio adquirido pelos dois durante a jornada de vida estava muito pulverizado, estava muito espalhado, não gerando a renda que deveria ter, com o objetivo de proporcionar uma qualidade de vida para a idade que eles tinham. Então nasceu aí o desejo, a intenção de pegar esses recursos que estavam todos espalhados. Minha mãe sempre teve uma vida de comerciante, e meu pai trabalhava na roça, ele era proprietário de uma... Seus pais são de João Neiva mesmo? Os pais são de João Neiva, vieram morar inicialmente, quando casaram, num distrito muito próximo, que é o de Cavalinhos. Depois foram morar em João Neiva e começaram a vida com os dois juntos como comerciantes. Depois ela se manteve e ele foi trabalhar com terra para fazer plano. E aí as práticas normais de café, gado, fazer de tudo um pouco, sem olhar com aquele foco empresarial que hoje uma área rural precisa ter, né, como qualquer negócio. É verdade. Então você fica espalhando muita energia para vários ramos de atuação e acaba não organizando financeiramente a vida da família. Verdade. E como é que você chegou no mercado imobiliário? Foi assim, vendo essa necessidade de organizar, eu me propus a mexer com construção civil, com o propósito de criar pontos comerciais e residenciais para locação, ainda no município de João Neiva. Então nós construímos algumas áreas com o objetivo de gerar renda passiva, com aluguel, né? E foi muito acertada essa decisão, porque logo na sequência, de fato, a idade bateu, a necessidade de uma infraestrutura e de um suporte médico e hospitalar era sempre necessário. Então, o que nos deixava muito tranquilo
os filhos para seguir a vida normal, enquanto a gente tinha o amparo dos Uhum, cuidadores e toda a estrutura médica tomando conta. A gente viveu momentos muito turbulentos do ponto de vista de uhum. saúde, mas a questão financeira sempre foi muito bem resolvida, porque é aquela história, né, quem investe em imóvel nunca se arrepende, É verdade. então era isso, os imóveis estavam subsidiando, eh, Os os trata tratamentos. enormemente toda a Que necessidade legal, de cara. despesa. Que legal. Você mostra como que o mercado imobiliário ele é capaz de, ele é transformador, né? Ele é capaz de sustentar. Tem um ditado, assim, eu costumo falar muito disso. O imóvel é um porto seguro para nós latino-americanos, né? Cada Uhum, cultura, cada lugar, às vezes, defende uma tese do ponto de vista de economia, né? Eu já li alguns livros que defendem que não é bom ter imóvel, que é bom se alugar o imóvel, uhum. né? E eu não concordo muito com isso e eu acho que o imóvel é um porto seguro, né? Tem um velho ditado que fala assim: "Ah, fulano de tal não tem nem onde cair morto", né? Então não, tem onde cair morto sim, eu tenho um lote, eu tenho um Aham. apartamento, eu tenho uma casa, né? E aí que bacana esse depoimento seu aí sobre como que o imóvel pôde dar sustentação lá para sua família num momento de saúde, né? Saúde. Você chegou a se formar em engenharia, arquitetura, alguma coisa assim, que te levou para lá, ou só foi a curiosidade Foi mesmo a de curiosidade, que Robertinho. legal. Eu sou engenheiro elétrico, formado na modalidade telecomunicações, Uhum, então eu atuei aí durante 15 anos no mercado de telecomunicações, mas sempre muito voltado para projetos, uhum, projeto de design, projeto de implantação e otimização. Então, sempre, de uma certa forma, fui ligado a projetos de implantação de engenharia. Mas a construção civil não é minha formação principal. Ela também não é o foco principal do que se propõe a ser uma incorporadora. uhum. Então, a gente, até um tema interessante, a gente pode abordar um pouco mais. E então é isso, a gente não veio do mercado de construção civil, a gente entrou no mercado de construção civil, e que é um mercado muito amplo, É muito verdade. próspero e que está aberto, posso te garantir, a todos os tipos de formação, independente se ou de profissionais que estejam ligados necessariamente à à construção ou ao comércio, a pessoa pode incorporar, pode se juntar a construtores e pode fazer uma longa carreira muito promissora para esse mercado. Olha, o que o Cidinho está falando aqui é muito interessante, porque muitas vezes a gente acha que tem que ser formado em engenharia, arquitetura, Uhum, né, ou ter uma construtora para participar desse mercado. E o Cidinho aqui é uma prova de que isso não é bem assim. Né? Então, muitos médicos, por exemplo, aqui em Linhares, em Aracruz sim. também isso acontece bastante. Muitos médicos, por exemplo, advogados, eles investem em terreno, né, e as imobiliárias atraem, né, as construtoras para fazer essas incorporações. Então, você aí que é investidor, você que quer experimentar, você pode não saber absolutamente nada de incorporação, nada de venda de imóveis, mas uma estruturação e uma conversa pode esclarecer muita coisa e pode transformar a sua vida e o seu patrimônio, assim como mudou aqui da família do Cidinho. Mas aí, Cidinho, João Neiva, né? Falando em João Neiva, eu preciso mandar um abraço pro meu sogro e pra minha sogra. O seu Toninho Vamos. Peruque, né? A minha sogra Lucinha, eu quero mandar um abraço muito grande para vocês. Meu sogro que ele já tem 90 anos, Cidinho. 90 anos, Que e numa legal. alegria, cara, assim, impressionante. E aí você foi para Aracruz, Aracruz. né, onde que nós nos conhecemos há 3 anos atrás, né, e você já estava com o Flor do Guarujá, né, que foi um grande lançamento seu lá no bairro Jardins, Uhum. né, que foi o seu primeiro empreendimento, assim, fora lá dos pontos comerciais que você fazia em João João Neiva, Neiva. foi seu primeiro empreendimento tecnicamente comercial, Perfeito. né, que Muito bem você colocado. colocou a cara no mercado. E aí eu queria que você já começasse a ensinar pra gente, né, como é que você estruturou o seu primeiro negócio sem, assim, sem ser da área, sem estar você estava lá ligado ao mercado de telecomunicações, como é que Uhum. foi isso? Robertinho, é muito legal essa história e até para abrir a cabeça ou pelo menos provocar uma
uma possibilidade das pessoas que querem ou que desejam entrar nesse mercado. Porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, o incorporador ele não é um construtor. Então, o incorporador não necessariamente ele vai construir, como também não necessariamente ele precisa ser ele o vendedor, como também não necessariamente ele precisa construir com dinheiro próprio. E também não precisa comprar o terreno com dinheiro próprio. Então, o incorporador, nós poderíamos falar, fazer uma associação como um profissional ou como um despachante, vamos assim dizer, que reúne todos os participantes desse negócio. Então, a gente pode elencar aqui quais são os principais participantes. Nós temos o dono do terreno, onde o incorporador ele exerce as atividades de ali buscar essa área, fazer o estudo de viabilidade, fazer a busca pelo marketing para divulgação daquele produto. Então, e nesse momento, veja, no momento em que você vai procurar essa área, não necessariamente você vai comprar esse terreno. Tem um negócio legal que quando eu estava construindo em João Neiva, eu ficava imaginando como é que a gente poderia adquirir uma área no município ou numa praça que tem um apelo comercial ou residencial com valores agregados, valores bons, sem o capital. Assim, como é que eu vou comprar aquela área? E depois, aonde eu vou arrumar o dinheiro para construir aquilo que me propondo fazer? É isso que o incorporador faz. Então, o É um incorporador... grande estrategista. É um Exatamente. grande jogador de xadrez. O professor a quem eu estudei 3 anos e também foi o consultor durante todo esse processo do Foro do Guarujá, ele passa muito bem o que a lei, porque é preciso dizer que é um segmento muito bem regulamentado e com penalidades muito pesadas para aquele que se aventura e não se atenta. Tem uma responsabilidade muito grande. Muito, muito grande. Então, veja, o fato de você não necessitar de recurso financeiro para poder dar o primeiro passo no sentido da incorporação, não quer dizer que você se exime de todas as responsabilidades. É o contrário disso. Porque o dinheiro é um dos insumos utilizados na incorporação, mas não cobre a responsabilidade do incorporador de ter que responder por aquele produto. Então, você veja, então quando você olha para uma área e fica pensando, eu não tenho dinheiro para tocar isso, para comprar aquele negócio. Quando você entende o real papel do incorporador no segmento, você passa a ver oportunidades em todos os lugares. Às vezes você passa na rua e vê uma casa antiga, uma área pequena, um fundo... Um lote sujo. Tudo vira oportunidade. O que antes era visto como jamais poderia adquirir esse terreno, passa a ter outra conotação. Como é que eu faço para chegar nessa pessoa? Quem é que conhece? Porque eu quero ir lá fazer uma proposta. Aí eu vou te falar. Aí quem conhece é um cara chamado corretor de imóveis. Exatamente. Esse cara, bicho, dê valor para esse cara, bicho. Dê valor, reconheça o papel, ele detém informação para o incorporador valiosíssima, principalmente no estudo de viabilidade. Veja, pessoal, o incorporador ele começa a trabalhar naquele lote ou naquele empreendimento 1 ano antes, no mínimo, de chegar o primeiro pedreiro, ou o primeiro tijolo, ou o primeiro carro para fazer a limpeza do terreno. Porque ele lá atrás, 1 ano atrás, ele procurou se informar com o corretor, ele fez o estudo de viabilidade, ele foi no mercado buscar recurso financeiro junto com os sócios para adquirir aquele terreno, ou ele foi negociar direto com o terrenista. Então o incorporador ele faz tudo isso. Aí contrata um arquiteto, aí faz um projeto, aí manda para aprovação, testa assim se o mercado vai comprar, se é 2 quartos, se é 3 quartos, aí depois oficializa, executa todos os projetos, manda para a prefeitura para fazer as aprovações, aí depois manda para o cartório para fazer o registro de incorporação. Exatamente. Aí depois do registro de incorporação já está apto para começar a comercialização, aí depois disso ainda não está liberado para obra não, ainda depois disso ainda tem que sair o alvará de obra. É um digno incorporador, só precisa praticar. Por isso, gente, por isso que é importante você ter consciência, você não precisa ser um especialista e entender todos os processos, você vai acabar descobrindo todos esses processos no meio do caminho, mas você tem que ter consciência do trabalho.
você não pode pular as etapas. Por que que a gente às vezes ouve falar que tem um loteamento clandestino? Porque muitas das vezes as pessoas não têm a paciência ou não estão afim de fazer o processo, fazer o Uhum. rito. E é muito melhor você fazer o rito, cumprir o processo e ter um papel na mão, um papel para mostrar que aquilo ali é seu, que você pode Exatamente. fazer, que você pode dar a escritura para o cliente no final do processo. É muito melhor isso do que você fazer isso de uma outra Na forma, clandestinidade, né? né. E aí a gente está falando com o sonho das pessoas, né, Cidinho? Não por acaso é o sonho mais caro que uma pessoa, ou uma família tende a comprar no Brasil. E veja, os números mostram que o brasileiro ele compra em média 1,7 imóvel ao longo da vida dele. Uhum. Então, a chance de você vender outro imóvel para aquele mesmo comprador é pequena, porque é um bem muito caro. Então não é justo e fica longe de ser razoável você querer oferecer um produto irregular para É. essa família ou para esse investidor. E no mercado imobiliário tem uma frase que fala assim: "Só é dono quem registra". Isso. Isso é a comprovação que aquele imóvel é seu, quando você vai vender, você pode financiar o imóvel. Então, assim, não caia nessa armadilha de não tem escritura, não tem papel, porque Não, imóvel não se brinca, e imóvel só é dono quem registra, o imóvel. Aí, Cidinho, você lançou o Flor do Guarujá, foi um sucesso de vendas, né, já está em 30 meses já a exatamente. obra. Em que ponto que o Flor do Guarujá está nesse momento? Nós estamos partindo para fazer a assembleia para a constituição do condomínio. Ele já está 98% concluído. Estamos com todos os acabamentos Uhum, finalizados, elevador instalado, estamos com as vistorias já realizadas pela prefeitura, vigilância sanitária, corpo de bombeiros. Então estamos de fato nos trâmites uhum, finais para poder receber a carta de liberação de conclusão da obra, né, uhum. o alvará de conclusão da obra, para de fato averbar na matrícula. Então, mais uma vez, a importância de uma incorporação muito bem regularizada, muito bem não, uma incorporação regularizada Regularizada. e muito bem estruturada, porque você trabalha, mais uma vez, com o dinheiro das pessoas no terreno de outra pessoa É uma responsabilidade, e para bicho, entregar o muito grande. empreendimento. O Flor do Guarujá foram quantas unidades? Lá nós tivemos, foram 22 unidades, 4 lojas e 18 apartamentos. Então, nós Uhum. temos um total de 22 unidades, todas foram comercializadas. Que legal. Eh, Ela de fato foi um sucesso, mas não por isso também deixou de nos colocar à prova logo no começo, diante de muitas Aham. dificuldades. Ah, eu imagino, eu Então, imagino. Então, você vai ser uma prova real agora, quando a gente conversa aqui sobre investimento imobiliário e a gente fala sobre comprar um imóvel na planta e, a valorização dele até as chaves. Então o Cidil vai entregar as chaves aí nos próximos dias. exatamente. Vamos fazer um exercício aqui, galera. Por quanto você vendeu o primeiro apartamento lá na planta, lá há 3 anos atrás? Quando a primeira unidade foi inclusive para um familiar, ele Uhum, foi vendido já com registro de incorporação, então a uhum, gente sempre aborda isso. É necessário ter o registro, porque é com o registro que a gente atesta a possibilidade e a regularidade de todo empreendimento. Então ele foi vendido a um preço de R$ 660.000. 660 mil R$ 660.000. reais. Agora, eu sei que você não tem mais unidade disponível lá, mas o seu último apartamento vendido, qual foi o valor? Eu não tenho disponível, mas as pessoas que compraram como investidor ou que entraram como permutantes no empreendimento, já estão colocando as suas unidades. Nós temos 2 unidades A em venda já negociação de de termos de investidor. investidor, Quanto que eles estão vendendo lá? R$ 945.000. 945 mil. Gente, nós estamos falando aqui de 40% de crescimento em 30 meses. Qual o Exatamente. investimento qual a aplicação que você vai colocar que te dá 40%? Né? O mercado imobiliário ele tem uma capacidade incrível de, de valorização, né? Agora tem uma coisa também que é importante eu falar, né? O Cidinho, como um bom incorporador,
ele procura os melhores terrenos, Sim. né? Então nós estamos falando aqui dos Jardins em Aracruz, ali naquele bairro maravilhoso onde tem a Casa do Estudante, né? Então o potencial de valorização ali é muito bacana. Expressivo. Linhares e Aracruz passa por um momento assim, um ponto fora da curva também, né? Aqui em Linhares Uhum. nós tivemos imóveis aqui como o Isla, por exemplo, que ele valorizou 100% do início da planta e Até a nem entrega. não entregou ainda, falta 6 meses para entregar ainda. Então, já tem revenda já, Uhum. e a gente vê isso nos bastidores acontecendo, a gente vê como que o mercado imobiliário ele é capaz, né, ele é transformador. Então, Uhum. os recursos das famílias bem aplicados no empreendimento imobiliário é sensacional. Tem um ditado que a gente fala aqui também, e a gente usa muito isso nas nossas campanhas publicitárias. Quem investe em terra não erra. Aí eu vou trazer quem investe em imóvel não Também não erra, é. né? Então é um bem seguro, o imóvel, é um tijolo, ele está ali, né? Você pode alugar, você pode vender. Perfeito. Então, mas, gente, 40% de valorização. 40%. 40%. E o Flor do Guarujá, você acertou bastante lá na localização, né? E aí já vai entregar, 100% vendido, sucesso. E me conta o seguinte, a Demarc agora, a construtora se colocou de pé, né? Agora já tem o primeiro filho, e quem tem filho tem responsabilidades, as responsabilidades aumentam, né? E eu já vi que você tá de logomarca nova. Gente, olha Pois que é. bacana. Olha que logomarca bacana que o pessoal Dia da cheio de Dubai surpresas, né? fez. Uhum. Corta aqui nessa câmera aqui, Vitão. Joga aqui pra galera ver aqui, ó. Olha lá, olha que marca bacana. O pessoal da Dubai Marketing Imobiliário aqui de Linhares fez. Parabéns aí o time da Dubai. Aqui a consultora que apesar a família dele ser de João Neiva, mas se consolidou em Aracruz, né? Uhum. Então a logomarca aqui faz uma homenagem ao Rio Piraquiaçu, Perfeito. né? Muito bacana. Então tá de logomarca nova e com, Produtos né, novos, né? produtos novos que nós vamos falar hoje também. Então você já tem o primeiro filho, que é o Flor do Guarujá. Falar nisso, por que o nome Flor do Guarujá? Flor do Guarujá, assim como muita coisa aconteceu há 3 anos atrás, a gente foi pego no momento em que era necessário fazer o registro da incorporação, e eu pensando sempre muito nos detalhes legais, porque eu não consigo fazer algo que não me dê chão, que não me dê sustentação sobre aquilo que me propõe a gastar meu tempo e minha energia. Então, eu acabei não me preocupando com o nome do edifício, Uhum. do residencial. E aí, um dia eu saí para caminhar em Vitória, eu falei: "Caramba, e agora, né?". Chegou o momento e eu nem pensei nesse detalhe, porque é marcante, né, E é você um tá lá, detalhe importantíssimo. importantíssimo. Eu pensei muito sobre me preocupei sobre a questão financeira, sobre estruturação legal, mas não pensava sobre o nome Do do prédio. prédio. Acabou, numa uma das minhas caminhadas, eu falei: "Poxa, eu vou botar o nome da rua", porque eu acho bacana o nome da Ah, o rua. Flor do Guarujá é o nome da rua É o do nome da rua, empreendimento? também é o nome da Ah, rua. que legal. Então, o bairro Jardins, ele tem, majoritariamente nome de flores e plantas, né. Ah, que bacana. Então nós temos, como flor do Interessante, amor, eu não tinha flor de parado para abril, pensar disso flor do aí. Guarujá, Que flor de legal. criança. Então todas as ruas têm o nome de alguma flor. E esse primeiro empreendimento nasceu na rua Flor do Guarujá. Bacana. E aí, logomarca nova, novos novas energias, né, Uhum, e novos produtos. Conta exatamente. pra gente aí, qual vai ser o próximo produto? Porque agora você entregou o Flor do Guarujá, você precisa de arrumar outro serviço, Precisamos, né. caminhar. E aí, conta pra gente. Olha, Aracruz, vem nos abraçando e vem nos reportando, vem nos trazendo ótimas oportunidades. E não diferente disso, tivemos uma oportunidade de negociar uma área também nos Jardins, a 2 quarteirões do que é o Flor do Uhum, Guarujá, e com uma localização super, super, muito fantástica. uhum, Isso, nos permitiu,
a sentar e pensar a respeito sobre que tipo de produto que a gente poderia lançar para trazer esse DNA do que é a Demarc, sempre preocupado com essa qualidade, com essa transparência sobre aquilo que está se propondo a vender, a entregar. Então, nós vamos construir o que, através de um projeto que pedimos para um renomado arquiteto de Vitória, que também está incluso aqui já na cidade de Linhares, mas com uma passagem muito significativa no segmento, que é o Giocélio Grasselli. Então, ele abraçou nossa proposta, gostou muito do que a gente estava se propondo a fazer e muito em breve será lançado o Hightower, um empreendimento com muitas coisas, muitas novidades, muitas surpresas, com o objetivo de disruptar todos vamos dizer, quebrar todos os paradigmas de que a gente tem enfrentado em Aracruz. Então, por exemplo, é uma torre que teremos unidades duplex, que teremos pavimentos contemplativos, nós teremos elevador delivery, nós teremos lavanderia, então, e 8 tipos de plantas diferentes no mesmo empreendimento. Muito diversificado, não à toa a gente está com uma lista de interessados e propondo a comprar ou investir no empreendimento muito atraente. É de encher os olhos quando a gente vê o percentual do que já está reservado para esse lançamento que ainda nem chegou propriamente dito no mercado. Gente, sensacional. Olha, vamos ligar os pontos aqui agora. Primeiro, de novo, localização. Tá no bairro dos Jardins, né? Pertinho da casa do estudante. Tem uma pracinha do lado da casa do estudante que é muito bacana, Exatamente. né? Pertinho do Shopping Oriundi, supermercado Oriundi. Inclusive, um abraço aí pro Babal e pra turma lá do supermercado Oriundi. Localização. Aí você fala um grande nome da arquitetura capixaba, né? Que é o Giocélio Grasselli e todo o time dele lá, o Giocélio, Bernardo e toda a galera lá do escritório da DSG Projetos de Vitória. O Giocélio, gente, ele tá os principais prédios corporativos e residenciais do Espírito Santo tem a assinatura dele, do escritório dele. E se você para avaliar quais são esses prédios, você vê que o design do prédio ele é muito diferente, né? Muito atrativo. E o Giocélio também está aqui em Linhares, no Isla. Então, quem fez o design do Isla, quem projetou os pés direito duplo do Isla, né, que inclusive foram os primeiros apartamentos a serem vendidos, quem projetou a piscina praia, o Isla é o primeiro empreendimento do Espírito Santo, Cidinho, que tem uma piscina praia. Ele não tem uma piscina tradicional ou com borda infinita, né? Ele não tem essa característica. Ele tem uma piscina praia em homenagem à lagoa. Olha a sacada que o Giocélio e a turma dele tiveram lá no escritório. Então, você leva o Giocélio para a Cruz, né? Nos Jardins. Quantas unidades tem o Hightower? O Hightower virá com 88 unidades. São 72 unidades residenciais e 16 unidades comerciais. Caramba, é muito grande. Muito grande. É uma área de 1.540 metros quadrados no centro dos Jardins, bem ao lado da praça da Casa do Estudante, com todos aqueles acessos a serviços e o mercado que está disponível. E a gente quis não deixar de aproveitar todas as possibilidades de ofertar um produto que estivesse realmente compatível com o bairro. Então, as plantas, as metragens, o valor de metro quadrado está muito atrativo para quem desejar investir ou para quem, inclusive, quiser morar no que é o melhor bairro hoje. Caramba! E o ano que vem, tudo indica aí que vai ter a inauguração do Porto da Emetame. Pois é. Né? Nós vamos sentir isso na pele, porque isso vai mudar um pouco a dinâmica da cidade, vai chegar muita gente na cidade para trabalhar no porto, muitas empresas estão chegando na cidade, né? A cidade já está com o seu déficit habitacional
bem atrasado, sim, então a gente precisa produzir produto, Verdade. né? Então tá aqui o Hightower, 88 unidades, gente, caramba, nos Jardins. Agora, as tipologias que me chamaram a atenção também. Dentro de um produto você tem oito tipologias diferentes, não é isso? Exato. Ah, o Giocelli é uma pessoa fantástica, né? Não é à toa que é um dos homens aí mais consagrados na arquitetura aqui do Espírito Santo. Então, quando ele realmente nos atendeu com o objetivo de trazer aquilo que a gente havia pedido, ah, o produto dessa primeira conversa ficou claro já na segunda reunião sobre aquilo que ele nos apresentou. Ele entendeu exatamente o que a gente queria, que era mostrar algo que fosse muito impactante e de forma positiva para o município. Então, por exemplo, nós estamos falando no mesmo empreendimento, apartamentos garden, apartamentos duplex, apartamentos coberturas e com de 2 e de 3 quartos. Nós temos um mix de planta e de variedade muito, muito significativo. Isso tipo, faz montar uma tabela de venda que possa Uhum, se adequar à realidade de cada um dos compradores, porque você não necessariamente precisa ser uma família que queira comprar um apartamento de 3 quartos, pode ser uma pessoa solteira, uma pessoa que, uhum. que é só de passagem, e investir em uma unidade um pouco menor, que tem um preço extremamente atraente para um local que se propõe a construir. Muito legal, achei assim, eu achei Hum, fantástica a ideia, mais uma sacada genial do escritório de arquitetura lá do Giocélio, né? Tem apartamento pé direito duplo, tem coberturas, né? O empreendimento, eu já pude ver eu não sei se eu não posso falar um rabisco, não é esse o nome, mas É é mais uma arte, né? uma Do que um arte, né, rabisco. uma pintura, coisa mais linda, Uhum, do que está na cabeça do Giocélio, para ele trazer para a Cruz, né, aham, então só aquela pintura que ele fez, a gente já entende, né, o que está por vir ali, naquele local. Mas assim, o que me chama muita atenção, cara, é a velocidade que as pessoas se conectaram com vocês para colocar um nome numa fila de uma reserva, hum. para que eles possam comprar ali o imóvel quando tiver o lançamento. Tem previsão do lançamento? O lançamento comercial, ele ocorre necessariamente assim que o registro da incorporação Uhum, sair. Então, é aí nesse momento em que a gente começa a, de fato, receber os pagamentos, receber uhum, as entradas, ou, enfim, seguir adiante com aquela tabela uhum, de pagamentos que a gente vem ajustando com uhum, cada um dos compradores. A obra necessariamente começa em janeiro, assim uhum. que o alvará sair, mas o registro da incorporação ele sai antes. Tá Então, previsto para quando? Setembro, outubro? o O registro, registro da o incorporação. registro eu dependo da aprovação do um dos documentos para fazer o Uhum, registro é a aprovação do projeto nos órgãos públicos. Então, uhum, preciso do alvará de construção e da aprovação do projeto da Corpo de Bombeiros. Então, ele é uhum. um pré-requisito para liberar o registro de incorporação. Legal. Então, mas não necessariamente a obra precisa começar só no momento em que eu tiver o registro, eu posso no momento que eu tiver o Uhum. alvará. Então, eu começo a obra e depois eu assino os contratos com os Muito compradores. legal. Enquanto você estava falando aí, eu estava olhando aqui o nome Hightower e falei assim: agora ele já sacou que ele tem que fazer o nome logo. Hum, Você já é, escolheu o nome. E um nome muito interessante, muito bem escolhido, né? O Hightower. Qual a altura lá do prédio? esse é um empreendimento que tem 48 metros de altura. Quase 50 metros de Então, nós altura, estamos hein? falando aí de eh, um andar com pé direito duplo comercial, com Aham. térreo e sobreloja, Vai ficar bonita as lojas lá. 2 andares de garagem, um Uhum. andar de lazer, um lazer extremamente completo, com 1.200 metros de área quadrada para Uhum. atender o condomínio. E depois serão 9 andares de apartamentos, com todas as tipologias diversificadas. Uhum. Alguns duplex, outros gardens e outros apartamento tipo padrão. Muito legal, muito legal. E como é que você vai, assim, o que que você está pretendendo de acabamento? Você entrega acabado, entrega no contrapiso para que o cliente ele possa escolher o acabamento dele? Como é que você está planejando o Hightower? Uma coisa interessante para a compra da unidade em planta
é a oportunidade de personalização que o comprador faz Uhum. durante a obra. Então, veja, Robertinho, você compra uma unidade em planta e antes mesmo que ele seja entregue, você pode decidir se você quer mudar aquele tipo de acabamento que foi proposto pela construtora. Uhum. Então, a entrega das unidades, elas são completas, a pessoa entra para morar. Uhum. No entanto, não quer dizer que ele é obrigado a receber daquele jeito. O bom de comprar o imóvel na planta uma das facilidades é você personalizar a sua unidade de acordo com o que Uhum. você quiser, com a pintura interna, com o tipo de acabamento, Uhum. o tipo de porcelanato. É. E também um outro atrativo muito grande é o ganho que se propõe a ter Uhum. nesse empreendimento, né? Nesse e qualquer outra unidade que você compra em planta. Você Que vê, você legal. fez aí, você tem uma valorização em torno de Não, muito 40%. bacana, gente. Tá doido, muito bacana. Então, assim, quem chega, tá, ele velho ditado, né? Quem chega É, primeiro bebe água limpa, né? exatamente. E outra coisa que eu estava também refletindo aqui é da importância dos parceiros certos também para É, fazer. Então, não é só fazer uma planta, não é só não, não fazer é. uma fachada e botar um ACM na fachada, É. né? Não é isso. É, 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 tem que ter um propósito, tem que ter um entendimento, Uhum. porque eu, assim, pelo pouco que a gente se conhece, pelo pouco tempo que a gente se conhece, tem 3 3 anos, anos, né? mas eu percebo que você quer deixar um legado, não é só sobre o lucro, você Uhum. está preocupado com quem vai morar naquele imóvel, com quem vai Perfeitamente. utilizar naquele imóvel, e isso, a gente vê o brilho nos seus olhos quando você fala, né, do prédio, quando você fala dos seus clientes. Poxa, você estava preocupado aqui como, né, montar a entrega, né, do Uhum. Flor do Guarujá, né? Tava falando, poxa, a nossa logomarca está aqui, nós precisamos de uma logomarca, precisamos entregar o manual do proprietário. Então, assim, muito preocupado, né, com as entregas. Então, eu acho isso muito legal. E aí a importância dos parceiros certos. Você escolheu o Giocélio Gracelli, né? Nós temos uma parceria muito bacana lá com a Imobiliária de Aracruz. Conta um pouco da sua relação com a Imobiliária Conquista lá em Aracruz. A conquista, como a gente comentou no início, eu tinha prazos muito apertados, muito apertados e também difíceis de serem cumpridos. No momento do lançamento do Flor do Guarujá, a gente contou com financiamento bancário. Então, o financiamento ele te ajuda em muita coisa, mas também te estabelece Uhum, regras suspensivas para que sejam uhum, cumpridas antes da assinatura. Eu estava ali muito apreensivo sobre a incapacidade de conseguir cumprir aquilo. uhum, Eu tinha feito algumas vendas, muito poucas, mas não consegui, estava longe de se cumprir as cláusulas suspensivas. Então foi numa oportunidade de conversar com o André Diori, lá da Conquista. Ele, da mesma forma como outros profissionais entraram pela nossa jornada da incorporação, uhum. entrou e ficou, porque viu claramente qual era o objetivo que a gente queria, o que a gente se propunha fazer e a necessidade que ele tinha de poder contribuir com aquilo. Uhum. Então a gente vendeu todas as unidades que a gente precisava Nossa, num que espaço bacana. muito curto, muito tempo. Então, eh, precisava ser nesse momento também envolvido nesse empreendimento, não com essa dinâmica de um prazo apertado e com um risco, Uhum, sendo exigido, uhum, mas é para fazer dessa vez um trabalho que a gente não teve muito tempo para fazer da primeira vez, que é fazer uma jogada de marketing, uma divulgação e uma comercialização muito abrangente. A Conquista está lá com 14 corretores em Aracruz, uhum. todos eles trabalhando amplamente com a comercialização Que da. bacana. Nós temos tipologias aqui do Hightower que são 10 unidades e mais uma lista de 10 suplentes para poder Uhum. garantir a sua vaga. Que legal. O nome disso é sucesso, É Cidinha. Que sucesso. bacana, cara. E ele só vem quando a gente de fato se une às pessoas que É estão realmente verdade. comprometidas. E quando nós estamos muito comprometidos também, né? Porque a gente
Poxa, o tempo que, assim, o tempo tem passado tão rápido, Cidinho. Poxa, a gente já está em agosto, daqui a pouco já é Natal Já de virou ano de novo, novo, né? né? Só peço a Deus muita saúde aí para que a gente possa produzir muito mais, trabalhar mais, Aham. né? Fazer com que mais famílias aí possam realizar os sonhos aí de conquistar o imóvel, porque a gente sabe o quanto que é gostoso quando você compra um Muito, imóvel. muito bom. Nossa, assim, sensação de dever cumprido. E aí, assim, eu não posso ser injusto e não pedir para que você fale da relação da Demarque com a Dubai, porque nós temos uma relação, eu acho, eu posso falar que é mais que uma relação comercial. A gente tem uma relação de amizade, tem uma relação comercial, mas eu preciso que a turma da Dubai ouça você falando Perfeitamente. é, da importância, né, de pensar o produto, não só fazer uma logomarca, mas de Uhum. pensar o produto de ponta a ponta, 360. Fala da importância de uma comunicação dentro de um processo de incorporação. Robertinho, eu vou te falar ainda um pouco mais, além do que nós estamos vivendo agora, sobre o que foi o Flow do Guarujá. Então, naquele momento em que a gente tinha um prazo muito apertado, a Dubai fez uma campanha extremamente fantástica e assertiva. Nós fizemos um evento único com uma pessoa ligada ao município, que é a Bruna, e vocês fizeram uma campanha que trouxe de fato ou transmitiu de fato a identidade do empreendimento. Aquilo promoveu um volume de vendas que eu precisava cumprir naquele momento, como eu disse, o meu objetivo. E agora, mais uma vez, então a Demarca está numa etapa diferente, num passo a mais nesse momento. A gente sai do primeiro empreendimento, parte para um segundo, trazendo pessoas com um know-how que tem que agrega um valor e uma responsabilidade muito grande com a gente de cumprir. A Dubai vem preparando a Demarque junto com o empreendimento para o que será um futuro de 3 a 5 anos. Então a Demarque agora hoje já tem um rebrand para poder Uhum. dizer para o mercado que nós passamos aquele momento de turbulência, nos consolidamos e vamos para um segundo empreendimento robusto, com um marketing totalmente desenhado e amplamente divulgado pela Dubai. Então, um trabalho de cores, um trabalho de logomarca. Então, foi um dia recheado de surpresas. Eu vou te falar, logo cedo a gente já ficou muito Que legal. entusiasmado com os trabalhos que estavam voltados pela Demarque. Depois fomos para o empreendimento e É, fechando agora aí com chave de ouro. Cidinho, antes da gente começar a gravar aqui, o time da Dubai apresentou para ele O que é a logo a nova. logomarca nova da construtora, apresentou o conceito da campanha também do Hightower, né? E eu vi que eu passei, eu não participei da reunião, mas quando eu passei lá na sala de reunião, eu vi o brilho nos olhos desse rapaz aqui, enquanto a turma estava entusiasmada. Mas, Cidinho, a gente está chegando no final do nosso programa. Sempre é bom te ouvir. Eu sempre aprendo muito, né, com você. O seu entusiasmo. Uhum. Tem uma coisa assim que eu admiro muito em você, é a sua capacidade de você analisar, de você ouvir, de você refletir, de você repensar, de você voltar e de você tomar a decisão. Acho que isso é muito bacana. E no mercado, no mundo dos negócios, o mundo está muito acelerado, tem muita informação o Sim, tempo todo. Às vezes é muito importante, gente, a gente dar uma precisa. respirada e o papel do incorporador, isso é muito importante, porque o incorporador, ele é um grande estrategista, né? Uhum. Ele é um grande, ele une muitas pontas, são muitas pessoas, muitos parceiros para Uma colocar de interface pé. muito ampla, né? Então tem que tomar tem muita responsabilidade, né? E tomar assim as decisões certas, porque não tem espaço para errar. Não tem. Nesse E o erro nesse é uma queda é grande. uma queda Au. grande, porque além de você cair, você traz um monte de gente com você. Você traz a Exatamente. família que é dona do terreno, você traz, enfim. Mas eu estou muito feliz com a nossa parceria. Desejar os parabéns, sucesso, gente. 90%
das unidades serão colocadas à venda em breve, lá para setembro, outubro, lá no Hightower. 90% já tem cliente investidor ou não investidor que querem morar lá, já na lista de espera. E isso é sucessaço de venda, cara. Quando É nós muito pensamos no legal. histórico, numa história de 3 anos, não tão longe, né? O que foi o desafio do Flor do Guarujá para poder convencer as pessoas a vender. Então a gente de fato conseguiu vender, mas a gente sabia que enfrentava aquela resistência de uma primeira incorporação, de um primeiro empreendimento, e agora partir para o segundo com uma lista de espera nessa proporção, É, de fato de encher os olhos. Mostra que a gente está fazendo um dever de casa legal. bem como precisa ser feito. E algo me diz assim que já mostra que você já pode partir para o terceiro também, que senão A vai gente ficar sem serviço e a gente precisa de produto para a gente comercializar. Pois é. Então você que está assistindo esse vídeo aí, você que tem um terreno aí na sua cidade, você pode procurar a Imobiliária Conquista, que é uma grande Feito mesmo. parceira do Cidinho, e ofertar esse terreno para que o nosso time estruture, né, essa incorporação, né, e faça, né, essa conexão. Cidinho, muito obrigado pela sua entrevista, estou muito feliz mesmo, Eu que agradeço. e estou muito grato também a Deus por esse sucesso lá do Hightower, porque é difícil no mercado imobiliário a gente conseguir fazer um acerto assim, né, e conseguir ter. Foi em 8 dias, eu acredito. Eu estava conversando com o André Giori. Ele falou: Robertinho, eu estou impressionado porque foi muito rápido, assim, né? Uhum. Então, e não teve divulgação, não teve absolutamente. Não deu, Foi ainda não deu acertado, tempo, né? foi acertado o produto. Então, Exatamente. tô muito feliz. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Agradeço também a todos os envolvidos aí da Dubai, principalmente, que tem me acolhido, a Conquista que tem me dado aí todo o suporte e, enfim, convido vocês aí que desejam procurar por uma unidade ou desejam se candidatar a alguma compra com a Demarc. Nós temos, obviamente, pouquíssimas, mas ainda temos, mas outros produtos virão. Então, É estamos isso aí, aí. sempre, É isso aí. sempre disponível para fazer um bom negócio com vocês. Show de bola. Gente, é o seguinte, o Housecast, ele é um podcast da Dubai Marketing Imobiliário e ele está ancorado dentro do portal de notícias Cidinho, imobnewses.com.br, onde tem todos os nossos programas gravados lá, tem notícias do mercado imobiliário e você pode ver esse programa, rever esse programa quantas vezes você quiser dentro da nossa página, que é o imobnewses.com.br. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Show de bola, irmão. Também, obrigado.